Bom dia a todos, graça e paz. É bom estarmos de volta, né? Depois de um culto abençoadíssimo ontem, né? Então, eu não sei se existe isso, mas eu estou com ressaca emocional hoje. Ressaca emocional. Mas essa é uma boa ressaca, né? Essa é uma boa ressaca. Ok, irmãos? Mas eu queria mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui ontem, né? Culto que prestamos para a glória de Deus e gratidão a Deus. Mais uma vez eu agradeço mais uma vez o reverendo Juliano, pastor da igreja, conselho da igreja e todos que se uniram naquele momento tão especial para a minha vida da minha família e para a igreja de Deus, a qual eu tenho servido. Nós vamos tratar de um tema hoje. Creio que há coisas que você já sabe e outras que você pode aprender. A vida é um aprendizado, né? Alguém já disse assim, se você não quer aprender mais nada, morra agora, né? Até morrer nós vamos aprender. E eu entendi que seria interessante, Deus inclinou o meu coração para trazer esse tema hoje. Cosmovisão, né? Por certo, você não ouviu falar essa palavra. Ela tem sido usada aí hoje com certa frequência, né? Eu quero então iniciar essa minha aula, primeiro orando a Deus, para que Deus fale ao nosso coração, para que não seja uma aula de informação, mas mais do que isso, uma aula que possa trazer transformação para a nossa vida. Ó Deus, nós te buscamos mais uma vez, porque nós dependemos de Ti, carecemos de Ti, para que nós cresçamos na Tua palavra, para que nós aprendamos verdades importantes para a nossa caminhada como Teus filhos. E não somente caminhada de filhos, mas caminhada glorificando o Teu nome, obedecendo a Tua palavra, olhando para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja e para a sociedade, e termos uma postura que possa glorificar o Teu nome. Orienta-nos na exposição dessa aula, ó Deus. Torna nossas ideias claras, objetivas, e que nós assimilemos para a Tua glória e aprendamos a viver de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Na minha introdução eu vou trazer uma definição, não é isso? De cosmovisão. Depois vou entrar em alguns aspectos. Não vou esgotar o assunto, mas vou trazer aqui um pacote sobre esse assunto. Qual que é a etimologia dessa palavra? Formada de duas palavras, cosmos mais visão. Visão de mundo. Bom, se parasse na etimologia, então, cosmovisão é como eu vejo a criação. Que a palavra cosmos se aplica à criação. Mas a coisa não é tão simples assim. Quando falamos visão de mundo, nós estamos pensando não só a sua visão com relação àquilo que é visível, mas a sua visão de conceitos, de verdades, de princípios. Então, se for pegar só a etimologia, você fica, então, algo muito simplista, né? Mas eu vou caminhar na direção de conceitos, de verdades, que essa chamada cosmovisão tem a ver com a maneira que nós enxergamos a realidade. Que realidade? Realidade de filosofias que estão sendo pregadas, ideologia de gênero. Por que as pessoas estão acreditando nessa ideologia de gênero? O que está por trás disso? E a nossa visão de mundo, ela está pautada em cima de todo um acervo, um pacote que você tem desde que você nasceu até hoje. Cada um tem o seu pacote. O que você aprendeu na infância, quando seus pais ensinaram você? Quais foram os conceitos? E nós vamos acumulando ao longo da vida informações, verdades e mentiras,
coisas que são de acordo com a Bíblia, coisas que não são de acordo com a Bíblia, a gente vai tendo um pacote lá dentro de nós. E a nossa leitura desses conceitos que aparecem, passam por esse filtro, esse pacote que está em nós. Então, essa maneira de enxergar a realidade, como que eu vejo a ideologia de gênero, homossexualidade e outros conceitos, passa por aí. É por aí que passa. Então é importante nós entendermos, então, essa cosmovisão. Eu vou dar algumas ilustrações aqui. Se você pegar um papel celofane, por exemplo, um vermelho, você vai enxergar as coisas vermelhas. Pegar amarelo, então o papel celofane é, quem sabe, uma boa ilustração dessa visão de mundo, dessa leitura. E essa leitura está baseada naquilo que nós não vemos, aquilo que está dentro de você, seus conceitos. Deixa eu usar uma outra ilustração. Dia 10 de abril de 1912, eu guardo bem essa data, 10 de abril, porque eu nasci nesse dia. Partiu da Inglaterra o Titanic, rumo a Nova York. Dia 14 de abril, esse navio se chocou com um iceberg no Atlântico. E furou o casco do navio. O casco. Aquele navio imenso, 300 metros de comprimento, 30 metros de largura, toneladas de peso. Ele podia ir para a água do oceano, uma média de 40 km por hora. Mas no dia 14 ele se chocou um iceberg. No dia 15, ele afundou. Havia 2.000 pessoas. 1.500 pessoas morreram. Essa é a... Morreram. Quando saiu da Inglaterra, muita euforia. Grande navio. Revolução aí, iniciando a Revolução Industrial. O que determinou que aquele navio afundasse? Problema oculto. No casco do navio. Assim é a nossa vida. Nós temos um iceberg dentro de nós que determina o quê? Como nós enfrentamos o mundo e lemos o mundo. Então, estudar cosmovisão é muito importante. Saber como que você está filtrando as coisas e interpretando as coisas do mundo pós-moderno. Esse mundo que não tem mais absolutos, não tem mais verdades absolutas, tudo é relativo, a ética é relativa. Então, estudar esse assunto é de suma importância para nós fazermos uma avaliação como está o nosso mundo lá interior, o nosso filtro. O que eu estou depositando no meu coração, na minha mente? Usando uma outra ilustração, por exemplo. Só, depois eu vou voltar nesse assunto. Se você perguntar para um ateísta como o homem veio existir, ele vai responder o quê? Obra do acaso. Então o ateu diz, o homem é obra do acaso. Por quê? Porque a cosmovisão dele é de um ateu. Ele não crê num Deus. Se você perguntar para um panteísta, o que é o homem? O panteísta, essa palavra significa que tudo é Deus. O panteísmo é a filosofia que defende que tudo é Deus. O cavalo é Deus, seu cachorrinho é Deus, sua planta é Deus. Eles confundem a criação com o Criador. Se perguntar para um panteísta o que é o homem? Para eles o homem e a minhoca são a mesma coisa. Porque se tudo é Deus, que diferença tem o homem da minhoca?
O homem é Deus, a minhoca também é Deus. Vocês vejam a confusão de cosmovisão? Agora, você perguntar para um teísta, a nossa cosmovisão, Deus é o Criador de tudo. Ele não é a criação. O homem não é obra do acaso. Não. O homem foi criado por Deus. Então vejam que essa cosmovisão é muito importante na forma que nós olhamos o mundo. Uma outra ideia aqui bem simples. Se eu perguntar, você gosta de sorvete de chocolate ou de morango? Por que você gosta, um gosta de morango, outro de chocolate? Pode ser o seu conceito de chocolate ou conceito de morango. Isso não vai fazer diferença nenhuma no seu comportamento. Pode chupar o de chocolate ou de morango, os dois. Se você gosta de sorvete. Mas se eu perguntar para você assim, o que você crê sobre Deus? Ele existe ou não? O que você crê sobre a morte? O que vem depois da morte? O que você crê sobre ética? O que é certo ou errado? Então você vê que aí os conceitos são importantes. Sorvete, chocolate ou morango, tanto faz. De acordo com o gosto do camarada, do freguês. Mas quando eu pergunto outros assuntos, ética, relacionamentos, sexualidade, aí a coisa muda. Aí muda totalmente a cosmovisão. Como que eu faço a leitura desses conceitos, dessas realidades. Eu vou caminhar, fiz essa introdução para você entender. Eu vou caminhar, não vou esgotar, eu peguei um parâmetro para você entender. E eu vou trabalhar também esse assunto aí. Tem sorte, tem azar. Nós como crentes, eu já encontrei pessoas na igreja que acreditam em sorte e em azar. Você deve ter encontrado pessoas que estão na igreja. Conversei uma vez com uma pessoa que estava com o bebezinho doente. Falou, pastor, eu vou levar para benzer. Mas como assim? Vou levar para benzer meu filhinho. Mas por quê? Está com semioto. Semioto dizem que é uma doença de macaco que pega na criança e se não benzer morre. Uma pessoa que estava na igreja, frequentando a igreja há muito tempo. Queria benzer o filhinho. Benzimento ou simpatia. Quando eu era criança, lá em Rio Claro, eu ia na casa dos meus avós. Eu morava num bairro, eu morava no outro. Passava perto de uma árvore lá, agora nem existe mais, cheia de fitas. Simpatia. As pessoas acreditavam que amarrar uma fita na árvore tinha algum resultado de cura de doença, e daí por diante. Como que a nossa cosmovisão determina isso? Ouvimos, hoje é meu dia, estou com sorte. Em outras ocasiões, hoje não foi meu dia, acho que estou em uma maré de azar. Mas até crentes às vezes falam isso. Como que nós vamos transitar em cima disso? Estou dizendo isso porque quando pessoas que já nasceram em lar evangélico, a possibilidade de elas terem um cabedal de conhecimento, um acervo, um pacote mais bíblico, aumenta. E os que se converteram lá na frente, 15, 20, 30, 40 anos, podem estar misturando agora a vida cristã com superstições. Por isso que vai benzer. Que queria benzer o bebezinho. Porque no conceito daquela pessoa, ela misturava ainda fé cristã com catolicismo. E para tirar essa mistura, leva tempo. O tempo da santificação, da leitura bíblica e daí por diante. Alguma pergunta nessa introdução? Posso caminhar? Será que isso existe mesmo? O que a Bíblia diz sobre sorte ou azar? Bom, agora eu vou entrar
Pois não, alguém levantou a mão? Microfone lá, por favor, alguém tem? Microfone? Ah, está aqui. Obrigado, reverendo. Quando chega lá, eu tomo uma aguinha aqui. Em Lucas capítulo 1, fala a realidade das coisas examinadas cuidadosamente para poder ser aceitas. Tem coisas que parecem aceitas, mas não são aceitas. Bom, eu vou para o texto de Paulo. Examinai tudo e retendo o que é bom, não é isso? Reter o que é bom. Ok, mais alguém? Posso prosseguir? Então, para nós entendermos a cosmovisão correta e responder essas perguntas de azar aí, de sorte, eu vou expor inicialmente 3 cosmovisões. A primeira cosmovisão é a materialista. Nessa materialista entra aí o ateu e outros, não é isso? Então eu chamei de cosmovisão materialista. Aquela pessoa que só crê no que é material. Então, para essa cosmovisão, as pessoas enxergam a realidade de modo que tudo que existe é somente a matéria. Só matéria. Só o que vê. Só o que apalpa. Ah, esse banco existe. Então, é o materialista. Então, a leitura de mundo dele é essa aí. Essa pessoa materialista, bom, amor, saudades, sentimentos, são resultado de um processo químico na cabeça. Mais nada que isso. Tem a ver com ser relacional, pessoal, sentimental, criado por Deus. Não. Para o materialista, o homem é uma peça material, um corpo, e que reage de acordo com essa realidade. Então, para ele é causa e efeito. É assim que ele... Esse é o determinista. Ele não vê Deus, sentimentos, emoções, gratidão. Esses elementos são descartáveis. Então, essa visão materialista. Pessoas que veem tudo é material. Ok. Então, para essa pessoa é assim que o mundo funciona. Se você perguntar para ela assim, Deus, isso é com você. Para mim, o que existe é o que eu vejo. Deus eu não vejo. Que Deus é esse? Para mim não tem sentido Deus. Falar para mim que Deus é espírito, pessoal, relacional, Bíblia, Deus que inspirou a Bíblia. Percebeu? Essa pessoa vai ter essas reações, porque a visão de mundo dela, o papel celofane dela é esse. É isso. O que está lá dentro é essa visão de mundo dela. Assim que ela vê a realidade. Por isso que alguns dizem que a cosmovisão tem a ver com a lente dos óculos. Como se fossem as lentes. Por que você vai ao oftalmo? Para corrigir as lentes, né? Você começa a enxergar o mundo torcido. Torcido. Então, as lentes do materialista, os óculos do materialista, é só material que existe. E você vai se defrontar com pessoas que têm esse tipo de cosmovisão. Determinista. Ação, reação. Causa, efeito. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Ok. Aí tem uma outra cosmovisão, chamada maniqueísta. Maniqueísta. Tem esse nome por causa de um tal de Maniqueu. Esse Maniqueu, na Pérsia antiga, 3º século do cristianismo, ele começou a defender que o mundo é maniqueísta. Esse mundo maniqueísta, a filosofia que esse Maniqueu levantou, é essa ideia. Doutrina segundo a qual o mundo se divide em 2 princípios. O bem Deus e o mal diabo.
Isso aqui no mundo ocidental. No mundo oriental lá, bem e mal tem outras categorias, né? Mas para nós aqui a ideia é do bem e do mal. E que essa realidade governada por duas realidades, o bem e o mal, essas duas forças, elas são iguais. Olha a distorção. Já começa por aí. Então Maniqueu levantou essa visão de mundo, então que essas duas forças são iguais. O diabo e Deus têm o mesmo poder. Essa cosmovisão influencia o meio evangélico. Segmentos aí que só vivem, negão, tudo é o diabo. Pode ver, o meio evangélico é maniqueísta. Tem muito maniqueísmo no meio evangélico. Como se fosse uma luta, Deus ganha um pouco, depois o diabo vem, Deus recua. Veja, uma cosmovisão errada leva a atitudes erradas, comportamento errado, conceitos errados, até de orar. Então, esse maniqueísta vai crer assim. Essa é a visão de mundo dele. Pois não. Eu acho que isso é muito disseminado com os filmes de super-heróis, tá? Da Marvel, DC, né? Onde há uma dualidade mesmo entre o bem e o mal. Né? O Super-Homem, Homem-Aranha, todos esses super-heróis que estão por aí, essa dualidade vai incorporando na mente das pessoas essa dualidade mesmo entre o bem e o mal. Acho que isso vai incorporando na mente das crianças e vai levando para frente. Né? Vocês viram a palavra que o presbítero Luiz usou? Vai incorporando. O que é incorporando? Vai somando. Então, se o seu filho vive vendo esses filmes, de uma maneira que você nem... Ele está internalizando esse conceito. Aí você vai ensinar a Bíblia para ele, mas ele já tem o outro conceito. Não tem problema ligar a televisão, deixar lá. Irmãos, o conhecimento vem por ouvir, por ver, por cheirar pelos sentidos. Então, vai incorporando. Gostei da palavra aí. Pois não. Falando a respeito dos desenhos de super-heróis, eles foram criados justamente para dar essa cosmovisão. Você pega, por exemplo, a Mulher Maravilha. Ela foi criada no momento de guerra, onde os homens estavam todos indo para a guerra, e a mulher que tinha que cuidar da questão de produção. Quer dizer, então, por trás do desenho do super-herói ali, existe uma cosmovisão que está sendo implantada. A questão do Popeye, por exemplo, que come o espinafre. Foi numa época de grande recessão, onde era uma forma de fazer com que consumisse aquele alimento mais barato. Então, tudo que nós assistimos tem uma cosmovisão por trás e uma intenção, né? E isso influencia, e como o senhor bem disse, influencia inclusive os evangélicos, porque isso acaba sendo incorporado e utilizado, né, de alguma maneira. Ok, muito obrigado. Só voltando um pouquinho atrás, eu me esqueci na primeira cosmovisão, a materialista. Eu já vou começar. Ok, eu disse que essa cosmovisão só vê o material. Então, a realidade. Então, para o materialista não tem sorte e azar. Materialista não. Sorte e azar não tem para o materialista, porque para ele é tudo causa, efeito. Isso, uma ação leva uma reação. Então, se eu mudar materialista, você vai jogar na telecena hoje, porque é o dia da sorte? Não, para mim não tem isso. Para mim não tem sorte. Né? Se ele for jogar lá, ele não vai jogar com esse conceito. Percebeu? Até a pessoa que não conhece a Deus e vai fazer um jogo, ela é movida por uma cosmovisão. O materialista vai jogar por
entender que se ele ganhar, ele vai ter um mundo material melhor. Vai ficar sentado em cima de mais coisas materiais. Mas caminhando para o maniqueísta, aí já muda. Já muda. Para o maniqueísta, ele interpreta o homem como um joguete. Um joguete. Disputado entre o bem e o mal. E esse joguete, então, entre o bem e o mal, vocês já viram aquela brincadeira que uma pessoa fica estática? E aí fica um lá, outro aqui, você empurra, 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 a pessoa vai e ela volta. Maniqueísmo é isso. O ser humano é um joguete. Ou ele está do lado do bem, ou ele está do lado do mal. Ele é um joguete da vida, da história, da realidade. E para o maniqueísta, aí sim, ele vai dizer, olha, quando o bem vence, coisas boas acontecem. Quando o mal vence, coisas ruins acontecem. Então, para ele, para o maniqueísta falar, hoje estou numa maré de azar, nada dá certo. Saí de casa atrasado, peguei todos os sinais fechados. Que azar. Para ele foi um azar. Para ele não foi um atraso. Foi pegar todos os sinais fechados. Exatamente. O maniqueísmo está no meio evangélico, tudo é o diabo. Uma vez eu estava conversando com um irmão que era da nossa igreja, e ele saiu da nossa igreja. Por aquele período que o pentecostalismo invadiu as nossas igrejas. Eu passei por isso no meu ministério. Tem que enfrentar grupos pentecostalizados dentro da igreja. Aí um camarada lá saiu da igreja e foi para uma outra igreja. E ele mesmo contava uma situação, porque ele ficou maniqueísta, esse cara. Aí ele saiu um domingo à tarde e foi visitar uma família. Chegando lá, ele encontrou uma mulher gritando. Estava chegando perto da casa, a mulher estava gritando lá, uma gritaria. Já chegou, está amarrado. Sai, Satanás! E já foi chegando na casa, gritando que era o diabo. Chegou lá, não, uma barata está voando aqui. Uma barata. Entendeu? Por quê? Porque no conceito dele, virou tudo diabo. Tudo que acontece é diabo. Entendeu? Então vejam a importância da cosmovisão correta. Correta. Ok. Tendo conhecimento da materialista e do maniqueísta, vamos agora para a terceira cosmovisão. Cosmovisão cristã. Essa é a única correta. A materialista está equivocada, a maniqueísta está equivocada, e essas filosofias, o ateísmo, o panteísmo, tudo isso está no pacote de outras cosmovisões, como o caso aí, paganismo e outras coisas, é isso? Então, a cosmovisão cristã, ela tem como base a revelação de Deus. A palavra de Deus. A minha cosmovisão tem que ter uma base. O Titanic afundou porque teve um problema no casco. Qual é a minha base? Qual é o acervo que está lá dentro de mim para eu ler o mundo? Para eu interpretar relacionamentos, teologia de gênero, homossexualidade. É isso que vai determinar. Ou uma outra ilustração. Se olha uma casa bonita, ou um prédio bonito, o que sustenta aquela casa, aquele prédio? O alicerce. A nossa cosmovisão depende do alicerce, do que está por trás, no coração, na mente. E a cosmovisão cristã, ela está aqui. É o que Deus revelou. Ela é bíblica. Ela parte de Deus.
daquilo que Deus comunicou. E eu posso resumir essa cosmovisão cristã em 3 palavras. Eu vou dar mais coisas, mas 3 palavras pelo menos. Criação. Há um Deus que criou tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a cosmovisão cristã parte de um Deus criador. De um outro conceito importante, a queda. A criação de Deus foi afetada com a queda. Afetou o homem e afetou toda a natureza. Por isso que Paulo, lá em Romanos 8, ele fala que a natureza geme. Interessante, né? A natureza geme. Nós gememos, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O Espírito geme dentro de nós, gemidos inexprimíveis. Então Paulo está dizendo que a criação foi afetada com a queda. Criação, queda, consequências do pecado, redenção. Guarda essas 3 palavras quando você olha para a Bíblia. Criação, queda e redenção. Deus criou, o pecado trouxe consequências, mas Deus em Cristo traz redenção. Então, em 3 palavras, essa é a cosmovisão cristã. E essas 3 palavras encontram um conteúdo aqui. Há um Deus criador que cuida da criação, não abandonou a criação, nós não somos deístas. Olha aí, o deísta não tem cosmovisão cristã. Para o deísta, há um Deus que criou e abandonou a criação. A criação está à deriva. Nós não. Deus criou, governa, mantém, preserva a natureza e vai restaurar a natureza. Então veja a importância. Criação, queda, redenção. Tendo isso em mente, alguma pergunta até agora? Tudo bem? Está claro? Vamos caminhar então um pouco em cima da cosmovisão cristã. Ela começa com a afirmação da realidade fundamental. Existe um Deus. Existe um Deus. Materialista não. Maniqueísta, duelo. Bem e mal, Deus e o diabo são iguais, forças iguais. Não, agora começa que existe um Deus. Eu pus vários textos, mas vamos ler o Salmo 139, né? De todos os textos que estão aí, podemos nos debruçar um pouco sobre o Salmo 139. Salmo 139 pode nos dar aí, pode nos resumir aí várias verdades sobre o Deus que nós conhecemos, que nós cremos, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Então já começa que há um Deus, que é o único Deus, né? A Bíblia revela que há só um Deus, único, vivo, verdadeiro, soberano, criador de tudo, eterno, né? Amoroso, mas também justo. E diz aí, Davi começa, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim impões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir.
Bom, até o verso que nós lemos aí, verso 6, já temos algumas verdades sobre Deus. Primeiro, Davi chama esse Deus aí de Senhor. Né? E que esse Deus que é Senhor, que é absoluto, que é soberano, que é criador, ele é um Deus pessoal. Por que pessoal? Porque ele me conhece. Ele me criou. Então diz o texto que esse Deus, ele é onisciente. Ele conhece tudo. Então, a cosmovisão cristã parte dessa verdade absoluta. Então, se chega um materialista, não, eu creio num Deus vivo, verdadeiro, pessoal, relacional, e que me conhece, e que me criou. Exatamente. Ele transcende a criação, mas está presente na criação. Eu creio nesse Deus. A minha cosmovisão passa por esse conceito. Eu não sou obra do acaso. Eu não sou obra de uma explosão cósmica. Eu não sou obra de fluidos, de energia cósmica. Não. Eu sou obra de um Deus que me criou. Que me criou. E esse Deus que me criou, ele me conhece mais do que eu me conheço. Estou dormindo, ele sabe quem eu sou. Eu estou sentado em casa, ele sabe quem eu sou. Quando eu acordo de manhã cedo, antes de colocar o pé no chão, Paulo Gerson, ele me conhece. Quando eu vou fazer a caminhada, ele me conhece. Conhece tudo. Ele é onisciente. Então a cosmovisão cristã não pode abrir mão dessa verdade absoluta que a palavra de Deus está me comunicando. Mas o texto continua, né? Esse é o texto aí. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Davi está assim, ó, extasiado. Que maravilha saber que é um Deus onisciente, um Deus que me conhece, que sabe de tudo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que Davi está dizendo aí? Deus não é apenas onisciente. Ele ocupa todo o universo. Ele é onipresente. É um conceito que extrapola a nossa cabeça racional, a nossa lógica. Um ser único, absoluto, soberano, verdadeiro, criador de tudo, e que ocupa todo o universo. Onipresente. A sua presença que invade toda a criação, e a sua presença não só que invade a criação, que está em todo o universo criado, nesse universo incomensurável, que não se pode medir. Quando você vai lá para o profeta Isaías, capítulo 40, que fala da grandeza de Deus, que a terra é como se fosse um pingo d'água no balde. Quer dizer, a grandeza de Deus está muito além da criação dele, que é imensa. É imensa. Ele não é o panteísmo, não é o panteísmo. Ele está, mas não é. E saber também que ele está cuidando dessa criação. Como já falamos, você olha aqui para o céu, um dia estrelado, você vê a primeira galáxia. Que são bilhões de estrelas. E Deus chama cada uma delas pelo nome. Pelo nome. Se Deus chama cada estrela pelo nome, os 7 bilhões de habitantes da Terra, 7,5 agora, né? Por aí. Deus conhece cada ser humano que
está nesse planeta Terra. E ele está presente. Eu falei da primeira galáxia, né? Há muitas outras. Há muitas outras. Cientistas estão pesquisando. Esse universo é infinito. Só que Deus está acima do universo. Criou, é Deus pessoal, relacional, onisciente e presente. Onipresente em tudo. Essa é a cosmovisão cristã. Parte do caráter desse Deus, dos atributos desse Deus. Mas Davi continua. E aí ele vai agora, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem o grão de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Bom, eu vejo que o Espírito Santo colocou na pena inspirada de Davi alguns detalhes, né? Esse Deus que criou esse universo infinito me criou. Ele parte do macro para o micro. Ele é criador de tudo, ele está presente em todo o universo. Mas a minha vida, o ser humano, ele criou com capricho. Obra-prima da criação. É como se estivesse vendo lá em Gênesis, não é isso? O homem feito à imagem e semelhança de Deus. O Deus que formou o homem e deu fôlego de vida. Cada ser humano é uma obra-prima de Deus. Nosso corpo, quantidade de células, a química do nosso corpo, o metabolismo do nosso corpo, o nosso coração pulsando aí, dia e noite. Que maravilha. Então, Davi chama atenção agora para a nossa criação. Cada ser humano é obra-prima de Deus. Obra-prima dele. E não só criou o nosso corpo, está preservando a nossa vida. Por isso que eu uso muito na oração. Obrigado porque eu estou vivo mais um dia. Porque estar vivo mais um dia não é mérito meu. Porque eu só tenho deméritos. Deméritos para a salvação e deméritos para viver. Mas Deus guarda e preserva a minha vida. Então a cosmovisão cristã caminha por aí. O Deus Criador, onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, é lógico. Mas veja a continuação do texto. Tomaram, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam de forma insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço, meus senhores, que te aborrecem. E não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Veja que do verso 19 ao verso 22, Davi introduz um outro conceito aí. Qual é o conceito que ele introduz aí? Que Deus não apenas é um ser onisciente, onipresente, onipotente, criador, criou, preserva a criação, mas é um Deus moral, ético, porque está embutido aí que ele odeia o mal. Ele é um Deus santo. Um Deus santo. Davi está dizendo para Deus, olha, tu aborreces o mal, eu também. Eu, Davi, sei que tu és um Deus santo.
tu aborreces o pecado, eu também. Então veja que nesse salmo, Davi dá um resumo do caráter de Deus. Ele é soberano porque criou tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele é santo. E ele é santo. Eu tenho que odiar o pecado como Deus odeia. Odiar o mal como Deus odeia. E como ele termina o salmo? Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então veja que ele termina, ele começa falando, tu me sondas e me conheces. Já que tu me sondas e me conheces, tu és poderoso, soberano, criador, onisciente, onipresente, onipotente, santo, Senhor, faz uma varredura no meu coração. Vê se tem algum caminho mau aqui. Então a cosmovisão cristã parte desse Deus e da sua palavra. E nessa manhã deve ser essa sua oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, vê se há algum caminho tortuoso que tu me corrijas. E quando eu falo caminho tortuoso aqui, não é só caminho de pecado, de cosmovisão equivocada. É isso? Vamos caminhar? Alguma pergunta até agora? Posso ir em frente? Então, na cosmovisão cristã, assim. Pastor, Sim. eu acho que é muito claro o profeta Isaías, quando ele fala em Isaías 40, do versículo 12 ao 31, ele expressa muito essa grandeza de Deus, né? Sim. E ele dá uma dimensão da grandeza de Deus, das explicações disso na nossa vida. Minha pergunta é o seguinte... eu já me deparei, a gente já conhece certos casos de pessoas que conheceram esse Deus, viveram na igreja, tiveram crescimento na igreja e hoje são consideradas pessoas que são ateus, né? Eu queria saber, diante dessa situação, como explicar isso, pastor? Como isso pode acontecer, né? A pessoa às vezes vivencia isso, né? Sente isso na sua vida e de um certo momento ela abandona isso. E de uma hora para outra ela totalmente exclui tudo isso da sua vida e faz a menção de que hoje ela não acredita mais em nada. É materialista, que é um ateu, que Deus não existe. Ok, excelente pergunta. Vocês viram que eu comecei falando que a nossa cosmovisão depende de um pacote, de um conteúdo. Esse conteúdo começa lá na infância e vai ao longo da vida. Bom, se você coloca água suja no tanque, o tanque tem água suja. Se você coloca água limpa no tanque, o tanque vai ficar cheio de água limpa. Então, a pessoa que esteve na igreja, por um período da vida, ela estava armazenando verdades absolutas. De repente, essa mesma pessoa começa a jogar só água suja. Vai para a faculdade. E na faculdade, escuta e não rechaça. Vai armazenando. Oh, interessante, ideologia de gênero, né? Pessoa que foi criada na igreja hoje está dando aula de ideologia de gênero. Pessoa que viveu na igreja. Agora está publicando um áudiozinho por aí que está dando na escola uma aula como se fosse a última coisa do mundo de ideologia de gênero. Por que essa pessoa chegou a esse ponto? Bom, ela deixou de se santificar, ler a Bíblia, frequentar a igreja, e começou a ouvir lá os catedráticos da universidade como se fossem os melhores do mundo, como se fossem donos da verdade. Foi bebendo água suja, expulsando água limpa. Chegou a esse ponto. Para mim, esse é um resumo de pessoas que viveram na igreja, caminharam na igreja, e de repente o mundo pós-moderno engoliu essa pessoa. Ela foi jogando os conceitos
bons e só trazendo conceitos errados. O ser humano, ele interage com a realidade. Ou nós estamos influenciando ou sendo influenciados. Quando eu recebo uma informação, eu tenho que dizer, ó, isso aqui para mim está fora. Eu não creio nisso. Por quê? Porque há um acervo no meu coração que é a palavra de Deus. A cosmovisão cristã. Quando a pessoa começa, primeiro mesclar, não dá para mesclar. Verdade é verdade e mentira é mentira. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. Encerrou o assunto, meu irmão. Não tem negociação. Deus não criou meio termo. Deus criou o casamento entre homem e mulher. É isso? Então, veja, para mim é isso que acontece. É esse despojar-se da verdade bíblica e começar só a engolir aquilo que é porcaria. Mais alguma pergunta? Ok, podemos caminhar então em cima e dar. Essa cosmovisão, além de ter Deus como Criador, fundamento da afirmação de que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Por que isso é importante? Deus criou um ser responsável, moral. Deus é moral, Deus é ético, Deus é uma pessoa e criou uma pessoa. E como pessoa, mesmo sendo pecador, eu sou responsável. Eu não sou um joguete. O maniqueísmo, eu sou um joguete. Para a cosmovisão cristã, não. O ser humano é responsável. Em outras palavras, na cosmovisão cristã, entendemos que colhemos aquilo que plantamos. Veja o texto lá de Gálatas. Gálatas 6, 7, 8. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, na cosmovisão cristã, o homem não é irresponsável. Não é joguete. Não é fruto só de causa e efeito. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis. E aqui está falando para crente. Os cristãos lá da Galácia. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Pode dizer aqui que nós estamos plantando e colhendo. Plantou batatinha, colhe batatinha. Não vai plantar batatinha e colher limão. E diz que colhe nesta vida e colhe na eternidade. São fazendo duas colheitas. Isso? Então veja aí. Tudo isso sob o governo do Deus que está acima de todas as coisas. Deus é soberano, mas eu sou responsável. Ele é quem nos abençoa, Ele é quem nos faz prosperar, Ele é quem nos dá a vitória, e é Ele também que permite que determinadas coisas nos aconteçam. Ele é soberano. Nem sempre com resultados visíveis e agradáveis. Então Deus é soberano, Ele trabalha na nossa vida, mas eu sou responsável. Portanto, para nós cristãos não existe sorte nem azar. É inadmissível, à luz da Bíblia, acreditar que o mundo foi criado e é governado por forças cósmicas, impessoais e caprichosas, que fazem que tudo dê certo para nós em um determinado dia, e no dia seguinte fazem que tudo dê errado. Deixa eu usar uma ilustração aqui. O camarada bebeu, chutou, pegou o carro, primeira esquina ele atropelou alguém. Ah, que azar! Hoje não é meu dia. Que azar, coisa nenhuma. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Ele sabia que quem bebe não pode dirigir. Pegou o celular e foi conversando. Bateu na esquina. Irresponsável. Então, Deus governa, mas não tira a minha responsabilidade.
Eu não posso, tipo, que azar hoje, sair de casa e... Entendeu? Então isso é irresponsabilidade. O que a Bíblia nos ensina é que toda realidade é controlada. Ouça bem isso. Toda realidade é controlada e guiada por um Deus criador, onipotente, que é bom o tempo todo. Eu não vou ter explicações para certas coisas. E Deus não é obrigado a dar resposta para tudo. Esse Deus que é soberano permite um câncer. Ele permite, tem um propósito de nos ensinar, nos corrigir, permite outras coisas na minha vida. Então, esse Deus que nós cremos, é Ele que guia a nossa história, a nossa vida. Com situações favoráveis e situações desfavoráveis. Ele está me ensinando, me corrigindo, me santificando. Conclusão da minha aula. Aprendemos hoje que há 3 cosmovisões básicas, né? Básicas. A cosmovisão materialista, tudo que existe é somente matéria. Na realidade é só matéria. Não creio mais nada. A outra cosmovisão, a maniqueísta, a realidade é governada por 2 realidades, o bem e o mal, Deus e o diabo. 2 forças iguais. Eu sou joguete. Todo dia eu sou um joguete dessas 2 forças. E a cosmovisão cristã, há um Deus vivo, soberano, verdadeiro, que governa o mundo de acordo com seus planos. Deus tem planos. E diz lá, Jó, no final do livro, capítulo 42, eu sei que tudo podes. Jó cria num Deus todo-poderoso. Eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então a minha vida nesse mundo não é obra do acaso. Eu não nasci onde nasci por acaso. Eu nasci lá, no vilarejo de Ferraz, no sítio. Vivi no sítio 10 anos por acaso. Eu não fui para Rio Claro por acaso. Eu não fui fazer colégio agrícola por acaso. Eu não fui fazer seminário por acaso. Eu não sou pastor por acaso. Há um Deus que guiou a minha vida. Mesmo que eu não estivesse sabendo. Você tendo consciência na hora. Por que eu deixei um trabalho como técnico para ir para o seminário? É Deus. Uma outra história que podemos levantar nessa questão aí, a vida de José na Bíblia. Alguém já disse que a vida de José pode ter um tema, caminhos da providência. Como é que um camarada com 17 anos é odiado, é jogado num poço escuro, numa cisterna, é vendido, é acusado de assédio sexual, vai para a prisão e depois vai para o trono para ser o governador do Egito. Que história linda da providência de Deus. Nós temos que crer que Deus está guiando a nossa vida. É lógico, já disse, nós somos responsáveis. E colhemos quando não agimos de acordo com a palavra de Deus. O universo não é governado por sorte ou azar ou forças impessoais. Há um Deus soberano no controle de tudo. Ele o conhece e sabe quais são os seus pensamentos. Espera que você se volte para Ele e que o busque mediante o arrependimento dos seus pecados. Isso Deus quer de nós. Diariamente arrependimento. Volta para Deus. Santidade de vida. Ler a Bíblia. Orar. Buscar uma vida na presença de Deus. E aí eu coloquei alguns versos bem conhecidos. A cosmovisão cristã parte daí. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eles que se fizeram novas. Nós somos novas criaturas. Criadas por Deus em Cristo. Para vivermos nesse mundo glorificando a Deus.
porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu não estou solto aí, eu estou guardado, oculto, protegido por Deus. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Olha lá, olha que conceito importante. Eu não posso viver no pecado. O pecado é casual, é acidental. Eu já dei aqui um estudo, faz tempo, né? Pecados de estimação. O crente não pode ter pecado de estimação. Pecado acontece, eu tenho que me arrepender, confessar e abandonar. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Não tem que ter medo do diabo. Medo de azar, sorte. Não. A minha cosmovisão cristã me dá paz, segurança, estabilidade na minha caminhada cristã a cada dia. Alguma pergunta? Eu diria, para terminar a minha aula, o seguinte: a cosmovisão cristã tem o ponto culminante em Cristo. Já chama cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção. Pois não. O pastor, no Salmo 126, verso 1 e no verso 4 também, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Como nós poderíamos interpretar essa palavra? Obviamente, entendemos que essa questão de sorte e azar, né, não faz parte da vida do cristão, né? Mas tem um texto na Bíblia que faz menção da palavra sorte, né? Como poderíamos interpretar essa palavra aqui? Excelente pergunta. Quando você pega um vocábulo da língua portuguesa, um termo, você vai para um dicionário, a palavra tem vários significados. Geralmente a palavra não tem só um significado. Eu usei sorte, a palavra, como sendo aquele acontecimento aleatório. Aquela situação que a pessoa... um acaso. A palavra sorte também significa, como posso dizer, bem-estar, plano. Quando Deus restaurou o nosso povo, a nossa vida. Então, sorte é no sentido não de algo aleatório, com forças do mal ou casual. Sorte é no sentido de um plano de Deus, quando Deus restaurou a nação de Israel. A sorte aí restaurou a nossa história. Então, sorte aí tem conotação não de algo mal ou aleatório, mas de algo que Deus fez com o seu povo, restaurando a história, a nação, o povo, a pátria. É nesse sentido. Ok? Sim. Eu nem sei, talvez versões mais recentes já tiraram a palavra sorte para não dar essa conotação mais. Entendeu? Pode ser que outras versões vão tirar, porque pode dar uma ideia equivocada. Sorte aí é a questão da mudança de direção, né? Também. É o caso também lá em Jó 42:10, né? Que diz que Deus mudou a sorte de Jó. Opa, bem lembrado o texto aí. Ok? Então a sorte mudou a história de Jó. Então, sorte adquire uma conotação de plano, de vida, de direção, exatamente. Muito obrigado pela lembrança. Mais alguma pergunta? Então, eu espero que com essa aula você possa ter feito o seguinte: se desvencilhar de qualquer cosmovisão que não seja cristã. Ideologia de gênero, por exemplo, está sendo ensinada aí, porque os conceitos estão o quê? Dentro de um contexto não cristão. E eu trouxe essa aula aqui porque a grande luta da sociedade hoje é acabar com todos os conceitos judaicos cristãos. A grande luta da sociedade é acabar com tudo que tem a ver com Bíblia, com visão cristã. E vocês estão bebendo isso diariamente. Filmes,
novelas, livros que são publicados. Que Deus possa nos abençoar e nos dar uma vida de cosmovisão cristã com segurança, para bem da família, dos filhos, para bem da igreja e para o bem da sociedade. Pois não, alguém levantou a mão? Viu, pastor? Eu acho que nesse momento nós não podemos ficar à parte dessas coisas, de ideologia de gênero, dos filmes, né? Nós devemos ter a cabeça bem feita, bem, né, para assistir esses filmes e tirar esses conceitos e poder falar a respeito disso. A mesma coisa, acho que ideologia de gênero. Nós não podemos ficar à parte dela, temos que conhecer, porque é uma coisa da cosmovisão, uma coisa pós-moderna, até para poder refletir e falar que isso não é de acordo com a palavra de Deus. Ok, bem lembrado, exatamente. O cristão não é alienado. O cristão conhece o seu mundo, seu momento, seus conceitos e se mantém nos conceitos da palavra de Deus. Obrigado. Mais alguém? Então eu dou a minha aula aí por encerrada e passo para o reverendo. Tem mais aqui. Eu só ia falar o seguinte, porque para o adulto, está correto o que o Luiz falou, para o adulto isso é fácil, né? Eu posso assistir um filme, eu posso participar de uma situação que você está presente e saber e ter o discernimento como cristão, né? O que é certo e o que é errado. Mas assim, eu penso também, e em casa a gente faz isso, quero deixar bem, a minha esposa é bem rigorosa nisso, de assistir o que as crianças estão assistindo, entendeu? E já várias vezes ela disse para as crianças, ó, isso eu não quero mais, isso vocês não vão assistir mais. Então, é só fazer mais essa observação com relação a isso. Ok, importante. Bem lembrado para o irmão João aí, os pais são responsáveis. E a cosmovisão, ela é construída, né, reverendo? Exatamente, é uma Ela construção. É construção. Quer dizer, Então, os pais aí que têm filhos pequenos, cuidado. Né? Cuidado aí de você querer ficar livre do filho, e o filho, desde 3, 4 meses, celular na mão. Então, precisa saber como trabalhar os recursos da tecnologia a favor e não contra. Muito obrigado.